Olá, pessoal! Hoje no nosso canal vamos mergulhar em uma aventura pelo Egito, desvendando os mistérios das pirâmides. Vamos nessa! As pirâmides do Egito são consideradas um dos monumentos antigos mais valorizados e estudados pela humanidade desde sua descoberta no início do século XX. Até os dias de hoje, novas descobertas surpreendentes são feitas nas areias do tempo, trazendo mais mistérios sobre aquela civilização que um dia reinou na região onde hoje se localiza a cidade do Cairo. Entre todas as pirâmides, a que se destaca é a Grande Pirâmide de Quéops, não apenas pelo seu tamanho e grandiosidade, mas também pelos diversos enigmas que a cercam. É a maior das três pirâmides de Gizé, sendo assim conhecida como a Grande. As outras duas são as pirâmides de Quefren e Miquerinos. As três são consideradas as mais imponentes e importantes do Egito. No interior dessas pirâmides, existem corredores extensos, passagens estreitas, câmaras mortuárias e várias galerias. Inicialmente, acreditava-se que elas fossem túmulos dos faraós. No entanto, não foram encontrados sarcófagos em nenhuma delas, exceto na pirâmide de Quéops, onde há uma câmara chamada Câmara do Rei pelos arqueólogos. 6 Nessa câmara, há uma espécie de sarcófago de pedra, mas acredita-se que nenhum faraó tenha sido sepultado nele. Então, qual seria a função dessas pirâmides? Alguns especulam que a pirâmide poderia ter servido como um portal gigantesco ou uma câmara ritualística, onde o corpo era levado antes de ser sepultado no Vale dos Reis. As respostas para essas perguntas ainda estão enterradas na areia. Para alguns entusiastas, pesquisadores e teóricos da conspiração, essas respostas podem nos levar além do tempo e do espaço. Eles afirmam que as pirâmides podem ser muito mais antigas do que se pensava, construídas não por milhares de homens, mas sim por visitantes extraterrestres que habitaram a região há cerca de 10 mil anos, quando os humanos ainda usavam ferramentas de pedra e paus. Até mesmo Elon Musk, o CEO da SpaceX e da Tesla, já afirmou em seu perfil no Twitter que não acredita que as pirâmides sejam obras humanas, mas sim construídas por alienígenas. Essa declaração gerou grande repercussão e chamou a atenção da ministra de Cooperação Internacional egípcia, que convidou Musk a visitar o Egito e conhecer as tumbas dos verdadeiros construtores das pirâmides. Já o ex-ministro das Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, declarou em vídeo que as tumbas dos construtores das pirâmides foram descobertas na década de 90, comprovando que foram erguidas por mãos humanas. Em 2013, ocorreu um escândalo envolvendo a entrada ilegal de 3 alemães nas pirâmides. Eles eram arqueólogos amadores e um cinegrafista. Eles chegaram ao interior sagrado da Grande Pirâmide e de lá pretendiam roubar pedras, além de terem arranhado parte do cartucho ou da pirâmide, que é uma espécie de assinatura nos hieróglifos pintados nas paredes, indicando a qual faraó pertencia a pirâmide ou até mesmo o nome do responsável por sua construção. Por exemplo, a pirâmide de José foi erguida por Imhotep, um respeitado grão-vizir, engenheiro, médico, astrônomo e outras coisas da era do faraó José. Mas voltando ao que ocorreu em Quéops, na lista de itens roubados também havia um artefato que continha fios de cobre, o que levanta uma questão interessante sobre para que exatamente esses fios de cobre eram usados, uma vez que a eletricidade não existia naquela época. Os alemães levaram o material para seu país, onde o submeteram a testes na tentativa de provar que as pirâmides eram muito mais antigas do que se divulga e teriam sido erguidas por alienígenas. Isso gerou intensos protestos de alcance global.
Embora tenham devolvido os objetos, eles foram julgados à revelia, juntamente com outros 5 funcionários do governo egípcio, acusados de terem facilitado para eles. No entanto, Imhotep havia deixado seu cargo de ministro 2 anos antes, em 2011, e usou isso em sua defesa, afirmando que jamais teria autoridade para isso. Zahi-Hawass, considerado o mais importante egiptólogo do planeta, uma autoridade ímpar na história do Antigo Egito, teve seu prestígio manchado aos poucos. Quando deixou o cargo em 2010, foi devido à deposição do então ditador Hosni Mubarak, a quem foi acusado de associação. Surgiram acusações de corrupção que nunca foram comprovadas, mas ele ainda continua ativo e até fez parte da equipe envolvida em uma nova descoberta. Recentemente, os arqueólogos descobriram um corredor oculto em Kelps, com 9 metros de comprimento e 2 metros de largura, observado após um procedimento de escaneamento 3D não invasivo. As primeiras conclusões indicam que esse corredor servia para redistribuir o peso da pirâmide em volta da entrada principal. Possui um teto com lados angulados em 45 graus e paredes laterais retas, mas nada foi encontrado no túnel vazio, gerando diferentes hipóteses sobre sua utilidade, incluindo a proteção de algo ou alguém. Resta saber o que ou quem está envolvido nisso, pois não há documentação. Os cientistas consideram a utilidade desse corredor um dos mistérios a serem solucionados em Kelps. O complexo de Kelps inclui as 3 pirâmides e outros sítios arqueológicos onde já foram encontradas diversas relíquias, como estatuetas, tesouros e túmulos. A região compreende também o deserto de Saqqara, onde em 2022 foi descoberta a outra pirâmide de tamanho menor, que teria pertencido a uma rainha ainda não identificada em sua necrópole. Centenas de caixões e múmias foram encontrados, além de outros artefatos. Os pesquisadores acreditam que se trata dos pertences de generais e conselheiros do rei Tutankhamon. Saqqara é uma região incrivelmente rica para a arqueologia moderna, tanto nas proximidades de Gizé quanto em lugares mais distantes. Além das 100 múmias enterradas com a rainha em 2023, foram encontradas mais 4 tumbas faraônicas contendo descobertas incríveis. Uma delas é a múmia mais antiga e completa já encontrada, datada de 4.300 anos de idade, cujos restos estavam preservados a metros de profundidade. Uma das múmias estava coberta de ouro e foi identificada como o corpo de Rekhacheps, um homem que teria vivido 2.300 anos antes de Cristo, embora seu cargo ou função ainda não tenham sido determinados. No entanto, considerando as características de seu sepultamento, acredita-se que tenha sido uma pessoa importante. Outro sarcófago continha os restos mortais de um sumo sacerdote de Unas, o último faraó da Quinta Dinastia, segundo os arqueólogos. A decoração dos locais onde esses sarcófagos foram encontrados retratava a vida cotidiana no Egito daquela época. O Egito aos poucos vai construindo sua própria história à medida que novas descobertas são feitas. No entanto, ainda há muito a ser descoberto, interpretado ou compreendido de maneira mais precisa, já que grande parte ainda é baseada em suposições. Assim que a verdade vier à tona, estaremos aqui para contar.